Aí galera, exercício 28 agora. Exercício 28, o interessante é a gente ver o seguinte: ele está fazendo um processo de saindo do pavio para a entrada em fio, para a produção de fio. Então eu estou tirando um material de maçaroqueira para um material para produzir no filatório. E você viu na questão até nos slides do MDO, você tem cálculos diferentes quando a gente trata a questão de materiais, de máquinas no caso, que trabalham ou com um tipo de processo diferente do outro. Como assim? Carda, passador, são máquinas, por exemplo, que eu tenho uma perda, e maçaroqueira também. Eu tenho perda de material, tenho desperdício de material, certo? E são máquinas onde eu tenho mais aplicação de estiragem, tá bom? Máquinas onde eu aplico torção, como filatório, por exemplo, eu já começo a trabalhar com um cálculo de estiragem diferente do que a gente fez, por exemplo, nos dois últimos exercícios, no 26 e no 27. Por quê? Nesse momento, onde eu aplico torção, a partir do momento que eu aplico torção, eu estou contraindo o material. Se eu contraio o material, é óbvio que eu vou ter que aumentar um pouco mais essa estiragem para que eu possa ter uma contração de forma que eu gere um título mais fino, mais grosso, certo? E aí o que vai acontecer com a minha equação? Ela vai ficar com a cara de forma que eu faça com que o meu material, todo o meu processo de estiragem prática corrigida, ao invés de eu multiplicar esse resultado pelo meu fator de correção, eu agora vou passar a dividir pelo meu fator de correção, ok? Então vamos para o nosso exercício, tranquilo? Suavão? Então olha só, no exercício ele fala pra gente o seguinte: o filatório vai produzir pra gente um título de 20 NE, perfeito? Desse título de 20 NE, vamos lembrar aqui, quando eu boto um fuso para funcionar, esse fuso ele está puxando quantos pavios, quantas maçarocas? Uma só. Então, se ele está puxando uma só, a duplicação dele é de quanto? Nenhuma. Então, como a gente falou, se está entrando um material e saindo um, a duplicação é de quanto? 1. Perfeito? Então, até então tranquilo. O título de entrada é o título do pavio. Aquele título que a Jaine, junto com a galera lá, o Thiago, o pessoal, foi levar lá naquela maquininha, tipo essa aqui, ó. Tipo uma maquininha dessa aqui, para poder fazer o que, pessoal? Fazer isso aqui, ó. Fazer aquela análisezinha de forma que 10 meadas eu vou gerar uma quantidade de material. E essa quantidade de material aqui, ó, é a quantidade de material que eu vou usar para poder pesar, ok? Quando eu pesei esse material deu lá 1,2 NE, de acordo com o exercício. Deu 1,2, tranquilo? E aí vem o ponto importante, o ponto interessante da máquina, que é o que? Ela te dá o fator de contração. O fator de contração, o exercício te deu, é de 3%. Então a gente já sabe, uma vez que a gente tem o fator de contração, antes de calcular a estiragem prática, eu preciso calcular quem? O fator de correção dessa máquina, para poder saber a estiragem que eu vou dar realmente. Tranquilo? Então o primeiro cálculo que eu faço, fator de correção. Fator de correção, como que fica? Fator de correção 100 menos o percentual de contração, que no caso é 3, tranquilo? Dividido por 100. Esse resultado muito idêntico ao do exercício 27, 0,97. Ok? Esse vai ser o valor que a gente vai utilizar para o cálculo lá de cima. Então como que vai funcionar o cálculo lá de cima agora? Estiragem prática corrigida. Quando eu trato, olha aqui, ó, de máquina que aplica torção, ó, quando eu falo de máquinas que aplicam torção, eu estou falando justamente de quê? Eu estou falando que o meu fator de contração, ele vai dividir todo o meu processo de estiragem. Eu vou pegar a minha equação, a minha fórmula de estiragem e vou dividir ela toda pelo fator de correção. Então como que vai funcionar nesse caso? Eu já tenho todos os dados. Quais que são? Primeiro, título de saída, 20.
Título de entrada, 1.2. E a duplicação? 1. Beleza? Quem é que está faltando nessa história toda? O fator de correção. O fator de correção a gente acabou de calcular, 0,97, não é isso? Então, ó, 0,97. Legal, vamos calcular e vamos ver quanto é que vai dar. A nossa estiragem prática corrigida tem que dar quanto? Vamos calcular. Vamos de novo lá para a calculadora. Olha só. Título de saída, 20. Vou dividir esse título de saída pelo título de entrada, 1,2. Deu esse valor aí, ó. 16, um caminhão de 6. Multiplicado pela duplicação, que é 1, dá ele mesmo. Só que ao invés de eu multiplicar pelo meu fator de correção, agora eu vou dividir pelo meu fator de correção. Então, ó, esse 16,6 eu vou dividir pelo fator de correção 0,97, que vai dar quanto? 17,1820. E o que vai acontecer? 17,1820, quando a gente coloca aqui, ó, 17,1820, para o nosso caso do exercício, eu preciso de quantas casas decimais? 2. Então o que vai acontecer? Eu preciso do 20, 17,1820? Não, eu vou apagar esses dois últimos. Só que o que vai acontecer? Eu tenho que arredondar. Nesse caso aqui do arredondamento, como é que vai funcionar? O 2 aqui não vai alterar em nada. Então o meu resultado final vai ser o quê? Estiragem prática corrigida igual a quem? 17,18. Legal? Então, ó, esse é o resultado do exercício 28. Beleza? Tranquilo?